Isso aqui, na verdade, esse texto está inserido como um texto sagrado, Salmo de número 137, mas que a gente nunca deve estar citando ele como um salmo do nosso dia a dia, como um lamento diário da nossa vivência, da nossa caminhada. E você vai entender por quê. O Salmo de número 137 vai indicar para nós por que o povo de Israel, a nação judaica, para de cantar, para de cultuar. Ele vai dizer para nós e vai pontear algumas coisas e algumas razões pelas quais esse povo, de repente, para de cantar. Você sabe que cantar é louvar, é cultuar. Para de cultuar. O que leva esse povo a parar de cultuar a Deus. E o Salmo 137 nos mostra quais são essas razões. Eu quero ler com você e depois conversar com você sobre isso, para que nós saiamos daqui com um pensamento de que nós não devemos parar de cantar ao Senhor, parar de entoar louvores ao Senhor, independente das circunstâncias da nossa vida. São diversas, são boas e também são ruins, né? Então o Salmo de número 137 diz assim: é um povo que tinha voltado do cativeiro e estava com a lembrança ainda do cativeiro babilônico. Eles tinham sido levados por volta do ano 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor, cativos para a Babilônia. Ficaram lá no período de 70 anos. E depois que eles retornam a Jerusalém, a Sião, a Jerusalém, a sua terra natal, eles entoam esse salmo como uma lembrança de tudo aquilo que havia passado na vida deles durante esses 70 anos e toda a desgraça que havia acontecido com aquele povo. Então eles entoam esse salmo, salmo de lamento, o choro. Um choro cheio de mais recordações, de mais lembranças. E eles falam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, que eram usadas para tocar louvores a Deus. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Porque eles estavam muito acostumados com a geografia de Jerusalém e eles sitiaram Deus ali, em Sião, em Jerusalém. E se não fosse fora dali, eles não fariam outra coisa a não ser murmurar, reclamar, porque o culto deles era geográfico, era local, era coisa de tempo, não saía daqui para ali, estava limitado a Jerusalém. Então eles se negam a cantar em lugar estranho, porque eles só são crentes dentro de locais. E eles dizem: como, porém, haveríamos de entoar um canto ao Senhor fora? Lá a gente é outra coisa, em terra estranha. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Olha o que eles falam: apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Não é Deus a maior alegria, é o local, é Jerusalém, é a igreja, é a instituição. Quando tem que ser Jesus, quando tem que ser Deus. A nossa maior alegria não é o templo onde a gente está, não é a religião que a gente tem,
não é o local que a gente congrega. A nossa maior alegria é o Senhor, porque Ele mesmo diz que sem Ele nada podemos fazer. Nós podemos viver sem a igreja, nós podemos viver sem religião, mas nós não podemos cantar sem Deus, viver sem Jesus. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Aí ele começa a rogar praga para os outros. Foram aqueles que maltrataram eles, e agora eles querem pagar mal com mal. Do dia de Jerusalém, do dia que eles foram levados cativos, pois diziam eles, os opressores, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Foi coisa difícil de se encarar. Foi muito maltrato, muito estupro, muita matança, muito sangue derramado. Os babilônios causaram dano e dor ao povo de Israel na ocasião. Mas um erro não justifica o outro. Nunca. Principalmente nos discípulos do Evangelho. Um erro não justifica o outro. Pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Olha, coisa de crente macumbado. Vai pagar com a mesma moeda. Feliz aquele que te pegar os teus filhos, não tem nada a ver com isso, e esmagá-los contra as pedras, matar um a um. Coisa de gente, de Deus demônio, de Deus diabo. Eles querem que Deus vire um diabo em favor da ira deles. E olha por que esse povo para de cantar. O escritor afirma que antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje. E tem gente que vive de bênçãos antigas. E nem as antigas mágoas ou tragédias devem estragar a nossa vida no presente. E nem interferir a nossa caminhada para um futuro de bênção, de graça, de amor e de paz. O texto aqui fala do cativeiro da Babilônia, onde eles foram levados presos e cativos por não ouvirem a voz de Deus, por desobedecerem a voz do Senhor. Os reis viraram profanos, absurdamente loucos. E então Deus permite que a Babilônia leve esse povo cativo, e eles ficam lá no período de 70 anos. O povo viveu no cativeiro 70 anos e foi um cerco doloroso. Jovens foram esmagados e passados a fio da espada. As crianças foram assassinadas brutalmente. As jovens eram forçadas a realizarem sexo com os soldados. As crianças eram lançadas contra as rochas das suas cabeças. Flávio José, um historiador da época de Jesus, que traz um relato histórico sobre essa situação, mostra a barbárie na qual os babilônios, como eles tratam o povo de Deus naquela ocasião. Eles se lembram do momento exato onde eles pararam de cantar. Eles pararam de cantar exatamente no momento em que eles entraram no cativeiro, em que eles entraram na Babilônia. E quem de nós aqui não é assaltado por crises na nossa vida? A vida fica estranha, esquisita. A gente perde a doçura da vida por causa dos problemas da vida. Por causa dos problemas que nos cercam, a gente começa a ficar com uma vida amarga, né? A gente fica azedo, fechado para o amor, para o perdão,
para a misericórdia, e a gente deixa com que as circunstâncias determinem as nossas emoções. A gente não tem firmeza para viver além das circunstâncias e apesar delas. A gente é envolvido e movido por circunstâncias da vida, e quem dita o nosso viver e aquilo que somos são as circunstâncias da vida. De maneira que, se em um momento eu estou legal, eu trato todo mundo bem, todo mundo legal, eu louvo a Deus por todas as coisas, tudo é uma maravilha. De repente, as coisas começam a ficar esquisitas, estranhas para mim, a vida começa a ser diferente do ontem. Eu começo a agir também de forma diferente, porque eu sou um ser circunstancial. Eu sou um ser que sou levado pelas circunstâncias da vida. Eu não tenho firmeza. Eu sou vulnerável aos ataques externos ou até mesmo os internos. E a gente se torna um poço de amargura, de murmuração, e a gente abre a boca ao invés de citar bênção para as pessoas ou para outros, a gente começa a destilar veneno de maldição para todo mundo, porque o nosso dia não foi bom, porque a gente acordou com o pé esquerdo, porque afinal de contas a gente não está mais em Sião, a gente não está mais em Jerusalém, a gente não está mais dentro de um templo onde a atmosfera é espiritual e é abençoada. É fácil cantar em Sião, é fácil cantar os cânticos de Sião em Sião, mas nós somos chamados a entoar os cânticos do Senhor além das fronteiras e das muralhas de Sião. Nós somos convidados a sermos aquilo que nós somos em Sião, ou em Jerusalém, ou na igreja, ou no templo, ou na instituição, ou na religião, fora dela, além dela. Esse é o convite para nós, seres religiosos. Nós somos convidados a cantar apesar de tudo. Não podemos deixar que a crise endureça o nosso coração e nos torne pessoas secas. A nossa espiritualidade, meu irmão, não pode ficar presa no contexto do sagrado. Não pode. Existem pessoas que são uma bênção na igreja ou na religião, na instituição, mas são amargos, duros, praguejam diante da adversidade, dos problemas e do estranho. E eu estava essa semana toda pensando sobre isso. Essa mensagem tem mais ou menos uns 4 dias que ela está pronta. Uns 4 dias essa mensagem está pronta. E eu fico pensando muito sobre isso. Até onde o meu cântico vai. Se ele vai viver só em função do que é sagrado, ou se eu estou disposto a levar o sagrado do estranho. Entenda a minha colocação. Eu estou disposto a tirar o que tem aqui e levar para ali. Devemos cantar como Jó. Diante das dificuldades. Algumas coisas fizeram esse povo parar de cantar. A primeira delas, eles desistiram de cantar por causa das lembranças amargas da crise.
Ele tinha se desviado de Deus, aquelas pessoas. Homens maus governavam Jerusalém e Judá. O povo deixou a lei de Deus. Quero que você entenda isso. Que a lei de Deus hoje é o quê? O amor. O amor. A lei de Deus hoje é o amor. Foi isso que Jesus disse. Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus acima, de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso reduz toda a lei dos profetas, e aí a gente vai discorrer todo o Novo Testamento e a gente vai entender que a lei do Senhor hoje é o amor. E amar, vou falar, lembra daquelas figurinhas antigamente que dizia assim, amar é, tem 30 e poucos anos. Amar é, pontinho, pontinho, pontinho. Amar é não fazer acepção para amar. Quem ama, ama qualquer um. Porque olha para você, procura em você razão para Deus te amar. Pontua aí. Grito. O que Deus encontra em você para te amar tanto? Eu, sinceramente, eu não consigo encontrar em mim algo bom para Deus me amar. Estou tentando. E às vezes é difícil. Quem ama não escolhe gente para amar. Quem ama, ama até o inimigo. Quem ama, ama qualquer um. Ah, mas não me ama, não me interessa. O amor não escolhe, não espera retribuições. O verdadeiro amor não espera pagamentos. Isso é jogo de interesses. Então, se nós cumprimos todas as nossas agendas, e a gente não ama, quem ama traz água para o pregador da noite. Eu sei que ele levantou para fazer isso. Não corta isso aí, tá? Nessa mensagem, por favor. Quem ama, meu irmão, quem ama passa por cima de você, de si próprio, dos seus argumentos. Porque nós temos argumentos para não amar, não é verdade? Olha o que a gente tem de argumento para não amar o irmão, cara, é demais, é muito. Porque, poxa, você vacila comigo direto e eu vacilo contigo muito. Então você tem muitos argumentos para não me amar. Mas quem ama não cita argumentos. Simplesmente ama porque o amor, ele lança fora todos os argumentos. Muito obrigado, meu amado irmão. Obrigado. Eles desistiram de cantar por causa da crise. Eles enfrentaram primeiro a crise da desinstalação. As margens dos rios da Babilônia era onde eles estavam. Eles saíram, eles foram desinstalados do lugar santo, do lugar sagrado, onde eles se sentiam cercados por bênção e pela presença do sacro, do santo, do divino. De repente eles estão desinstalados. Na segunda-feira não tem culto, não tem igreja, não tem templo. E é a desinstalação do sagrado, é dentro da casa, no meio da família, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. É desinstalado do sacro. E é por causa dessa desinstalação, o lugar onde talvez você não gostaria de estar, pisando no chão onde não gostaria de pisar. Eles foram arrancados do seu lar, dos seus vínculos foram quebrados, tudo que eles amavam foi violentado,
perderam as suas raízes, a vontade deles não foi respeitada, não são livres, são tratados como coisas, como objetos, perderam seus filhos, seus bens, suas casas, suas famílias, seu templo, sua cidade, sua cidadania, foram despojados. E o versículo 3 diz: aqueles que nos levaram cativos, eles se tornaram impotentes para reverter a situação. Eles eram agora prisioneiros, cativos. Eles estavam debaixo de opressores. O versículo 3 ainda diz: os nossos opressores. Opressão é serviço pesado. A vida deles ali não era boa. É ausência de riso, de alegria. O cerco é permanente. É muro por todos os lados. É esgotamento de todos os recursos. E para de cantar. Talvez você também não cante. Quando eu falo não canto, entenda, não estou falando de louvor de domingo à noite. É cantar a vida como poesia, com alegria, pelo dom da vida, pela vida que Deus deu. Ter o prazer de não falar com a boca aquilo que está dentro do coração, como gratidão. Eles dependuraram as suas harpas. Tem muita gente que não canta, não agradece, não tem um coração de gratidão, porque está onde não gostaria, fazendo o que não gosta. A vida foi virada de cabeça para baixo, e o que sai da minha boca agora é só coisa ruim. Porque eu não estou dentro do contexto do sagrado. Então eles enfrentaram a crise da desinstalação. E a gente enfrenta essa crise da desinstalação na segunda, usando pelo nosso contexto. Usando o nosso contexto de crentes, congregacionais, no sentido de que congregamos em um local, ou no sentido de religiosos, de que precisamos de um local para cantar a Deus. E tem que ser num horário marcado, domingo à noite, às 19h. Porque na segunda eu não sou de Jesus mais. E eu faço questão de mostrar isso através da minha postura, da minha atitude, daquilo que sai da minha boca, do meu comportamento, sim. E aí é que a coisa fica estreita. Eles enfrentaram a crise da apatia coletiva. Olha o que eles dizem no versículo 1 ainda. Nós nos assentávamos e chorávamos. Era um conjunto de... Você já viu aquela rodinha de gente que só senta para... Cara, não tem um indivíduo no meio. Uma das piores coisas é quando você não tem ao seu lado pessoas que te influenciam para o bem. Você só senta na roda de escarnecedores. Entenda a minha expressão. O Salmo 1 diz isso: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma pessoa que é de outra religião, você não pode bater papo com ela. Não, às vezes o escarnecedor somos nós mesmos. Pior do que eles. Não faz parte do mesmo gueto religioso que a gente. Nós nos assentávamos. A apatia do desânimo é crônico. É crônico. Entra num grupo de 5, 6 pessoas, meia dúzia, só para contar coisa ruim, só para falar mal dos outros, só para...
sei lá, menos cantar, menos cultuar a Deus. E isso é ruim quando a gente não consegue se reunir como congregação em qualquer lugar na vida. Apatia é apostar que a crise é imutável. Eles não se assentam para formularem uma estratégia de reação diante do barbarismo histórico. Eles não conseguem sair daquilo ali. Não se assenta para orar junto, para contar uma boa experiência, para rir de coisas boas que a vida oferece. Não precisa nem ser relacionada àquilo que é religião, meu irmão. Porque culto a Deus não está relacionado só a isso, não. Poxa, tem gente que cultua a Deus, sabe de que forma? Sentando assim, observando a natureza, que maravilha que Deus criou, né? Coisa maravilhosa, e compartilhando com outro amigo. Isso é culto porque está engrandecendo a criação de Deus, por exemplo. Agora, chuva desgramada, né? Está chovendo hoje, olha só, coisa absurda. Sabe? Ou se reúne para outras coisas. Sentar-se desse jeito é adaptar-se ao desespero, é acomodar-se com o suicídio cotidiano, é concordar com a desgraça coletiva e não se levantar como um profeta para pôr um fim na apatia coletiva. A gente observa aqui que não é uma pessoa apenas, mas você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Quando alguém sentar do teu lado e começar a murmurar ou falar mal de alguém, você pode ser diferente. Você não tem que entrar nessa coletividade, não. Meu. Você pode, por exemplo, dizer assim: tudo bem, meu. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos rogar a Deus através de uma prece aqui. Vamos orar a Deus por essa pessoa e por nós também. Agora, quando você começa a se envolver nessa coletividadezinha, dessa apatiazinha de desânimo, e começa, ao invés de influenciar, ser influenciado, você começa a fazer parte desse pacote. Não existe ninguém para desneurotizar essa desgraça aqui entre eles. Todos estão desanimados e ninguém se levanta para tentar melhorar. E isso é maligno. Você acha que sim ou que não? Sim. Talvez você conheça pessoas assim. Se você está ouvindo essa mensagem hoje aqui, é porque Deus está te dando, dentro da sua vida, a oportunidade de fazer a diferença. Enfrentaram a crise da melancolia. Eles choravam. Eles juntos fazem o coral do gemido. Engraçado, né? Não sei se é o caso aqui, né? Talvez não. Aí tem gente que canta muito na igreja, acompanha muito o ministério de louvor, se emociona, mas na segunda começa a chorar o choro, o coro do gemido, começa a cantar e se reunir para o coro da angústia, da tribulação. É a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço. Nunca está bom. Eles não cantam, eles não sonham, eles não planejam, eles não reagem, eles se entregam, se deixaram se capturar, eles só sabem curtir a sua dor incurada. Não acredita na mudança, na melhora. Tem gente que não reage diante da dor da vida, só vive lamentando, chorando, curtindo as mágoas. E Deus não quer isso. Eles enfrentaram a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião, versículo 1 ainda.
Esses israelitas não fizeram como Daniel. O que Daniel fez? Daniel deixou as marcas de Deus na terra da Babilônia, em primeiro lugar. Daniel resolveu ser uma bênção antes que a Babilônia azedasse a sua alma. A espiritualidade de Daniel não era geográfica, não se limitava a Jerusalém, à igreja, ao templo. Daniel foi uma bênção dentro de Babilônia. Do Senhor, tem um salmo que diz isso: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos o que nele habitam. É do Senhor. Não existe lugar nesse mundo que não seja do Senhor, meu. Não existe. E Daniel, ele não sacraliza o passado e nem sataniza o presente. Ele resolveu andar com Deus na Babilônia e cantar os cânticos do Senhor na terra estranha. É isso que Daniel faz. Daniel mostra que a adoração dele não está restrita a algum lugar geográfico ao tempo. Os israelitas deixaram de cantar e testemunhar na Babilônia porque a nostalgia de Sião os desanimou. Eles estão amargos com o presente porque não deixaram o passado no passado. Eles se lembram de Sião, eles se lembram da religião e eles ficam presos exatamente a isso, ao passado. Mas nós somos convidados, assim como Daniel, a cantar o cântico do Senhor também em outro lugar, a viver uma vida de alegria, de gozo, de felicidade em outro lugar, além disso aqui. Deixar de cantar na crise é negar a fé, meu irmão. É renunciar ao testemunho, é viver o projeto da anti-espiritualidade. Agora, além de desistirem por causa da crise, eles também desistiram de cantar por causa da falta de perdão. A falta de perdão faz a gente parar de cantar. A falta de perdão só deixa a gente cantar na geografia. A falta de perdão só deixa a gente cantar no momento eclesiástico, no lugar de culto, geograficamente falando. Se a minha espiritualidade, se a minha liturgia só é prestada dentro dos muros de Jerusalém, se o meu culto não passa de um culto que é apresentado apenas num local, a minha espiritualidade não passa de um circo, de uma espiritualidade teatral e cênica. Deus não quer isso. E há muitos hoje que vivem essa espiritualidade mística, né? Do local, de monte. Eu vou no monte porque no monte quase meto a mão na luz. Eu até gosto também de vigília. Vou falar do nosso contexto, tá? Eu poderia falar de contexto de qualquer outra religião também. Eu quero falar da carapuça que cabe na gente.
de acampamentos, né? Atitude radical, de congressos, de eventos, mas que não traduz essa espiritualidade em vida na hora da opressão, na hora da lágrima, da dor, da angústia, do sofrimento, na hora que alguém pega em você e te diz que você é feio. Aí você diz assim, feio é tu. Só canta os cânticos de Sião em Sião. O versículo 5 a 9 revela que eles desistem de cantar porque desistem de perdoar. Deixa eu pegar o meu celular aqui, porque aquele relógio ali está diferente. Está acabando. O texto está empapuçado de violência e de desejo de vingança. Para esse texto aí. Desejo de vingança que eles têm dentro deles. É o apelo que vem do lado. O apelo aqui vem do lado contrário, vem dos babilônios para eles. Vocês não cantam. Vocês não são um povo feliz. Olha só o que os babilônios dizem para eles. Aceita Jesus, gente. Isso, os babilônios estão dizendo isso para eles. Converte. Olha. Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, no finalzinho do versículo 3. Vocês são o povo da alegria, da paz. Canta pra gente cânticos de Sião. É o apelo que vem do lado contrário. Ao invés deles influenciarem a Babilônia estava influenciando. Só que o que eles tinham no coração era mágoa, amargura. Eles vivem em função do que foi, do que era, do que passou, do que aconteceu, mas que já deixou de ser há muito tempo. Eles agora, tudo na vida deles está sem gosto. Ele vive o saudosismo de Casimiro de Abreu. Vocês conhecem? Quem não nasceu no Evangelho e sabe daquela poesiazinha de Casimiro de Abreu, né? Aquela, ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos anos que não trazem mais. E os anos não trazem mais. Sabe? A gente tem que trazer à memória, meu irmão, aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos traz esperança. A gente tem que deixar de trazer na nossa mente todo dia coisas que só amarguram a nossa vida, o nosso viver. Tem gente que vive só do passado. Jesus chamou você para viver em novidade de vida. É um dia após o outro. E o que passou, passou. Perdoa e segue, porque senão está parado no tempo. A lembrança nostálgica do ontem lhes rouba o entusiasmo para viver o hoje. Nada mais vale a pena. Você não sente desafio para mais nada. Entra na neurose, na lembrança de pessoas, de coisas que aconteceram há 30 anos, há 10 anos, há um ano, há uma semana, circunstâncias e de coisas que já não voltam mais. Acabou. Esquece. Perdoa. O povo de Deus aqui, o povo judeu, tinha até uma religiosidade forte, uma teologia doutrinária da história, mas eles se deixaram levar por causa das lembranças do passado. Eles só cantam em Sião quando tudo está bem. Eles não sabem cantar em terra estranha. Eles não sabem celebrar no aperto da história. Eles não esquecem o que aconteceu com eles. Primeira vez que eles olham para o futuro é para desejar a tragédia e a destruição dos inimigos. É agora que Deus vai me vingar. Olha o versículo 8, o que diz, olha. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Esse é o desejo desse povo de Deus aqui, ó. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Ou seja, Deus vai me vingar, agora vai. Deus vai pegar ele, vai dar uma nele, que ele vai, ó, se rebentar todinho.
Eles viviam o tempo todo ligados à nostalgia, lembrando de Sião. Eles agora olham para o amanhã e fazem do mesmo sócio da tragédia e de Deus. Eles querem que Deus seja sócio da desgraça dos outros. Eles desejam um holocausto. Eles querem que Deus mate por eles. Eles querem que Deus pegue aquele que maltratou eles e pague na mesma moeda. Mata os filhos deles, Senhor. Maltrata eles, Senhor. Mostra para eles que eu sou ungido do Senhor. Mostra para eles que eu sou filho do Senhor, Senhor. É a oração feita a Deus que o diabo gosta de responder. E Deus não responde essa macumba. Nem que uma multidão diga amém. Porque Deus é amor. É mais vantagem sacrificar uma galinha preta com a garrafa de cachaça na encruzilhada. Eles registram psicologicamente o trágico e vivem presos historicamente a eles. Eles querem que Deus tenha nele os mesmos ressentimentos que estão dentro deles. Eles falam, o dia de Jerusalém, no versículo 7, olha, eles têm dentro deles o dia da desgraça ainda. Olha, lembra naquele dia que fizeram isso comigo? É por isso que Deus vai fazer com eles assim também. Imagina o que Deus tem que fazer com a gente, que maltratamos pessoas todos os dias. Eles estão presos ao dia da tragédia, o dia da dor. Eles se lembram da covardia que fizeram com eles e eles querem vingança. Será que você já quis vingança? Eles registram não apenas o dia da tragédia, como também as verbalizações de agressividade dirigidas a eles. As palavras que foram lançadas para eles, arrasai até os fundamentos. Tem gente que já lançou palavras de maldição contra você, meu irmão? Levanta sua mão e abençoa a vida dessa pessoa. Não pede vingança a Deus não, porque essa oração não deve ser feita a Deus nunca. Porque Deus nos amou e pede que a gente ame também. Porque senão tudo isso aqui é uma perda de tempo absurda. É melhor se entregar a qualquer coisa. Porque pelo menos a gente está dizendo realmente, se a gente se entrega a qualquer coisa, aqui a gente veio. Do que a gente colocar e viver como se não fosse verdade. E hoje tem muita gente presa ao dia em que as pessoas te maltrataram. Tem gente que vive agendando o dia da desgraça na vida dos outros. Mas hoje ele não vai, ó. Certeza de Deus. Eles acabam tendo um conceito estúpido do que significa uma vida feliz. A gente falou aqui esses dias sobre, não sei se foi aqui, sobre bem-aventurado os, foi semana passada, os misericordiosos. Bem-aventurado, feliz é aquele que pensa na felicidade do outro. No Evangelho não se paga mal com mal, se paga mal com bem. Paga ódio com amor. E eles desejam mal até contra aqueles que não tinha nada a ver, que eram os filhos dos babilônios, que eram as crianças. Eu não terminei essa mensagem, mas ainda temos que cear. E eu sei que a gente vai ter que terminar por aqui essa mensagem. Vamos lá.